Vamos dar início no culto nessa noite, abrindo a palavra em Salmo 100. Salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo e seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei-o, seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa nessa noite, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. E entregamos a Ti, Senhor, esse culto, Senhor. Que tudo que for feito, falado, Senhor, seja somente para te engrandecer, te louvar e te exaltar, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor que vai trazer a tua palavra, Senhor. Dirija, Senhor, com o teu Santo Espírito. Sim, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de João, capítulo 14. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, hoje vai ser só esse versículo. E eu queria falar um pouco sobre amor e obediência. Tudo que o Evangelho requer é arrependimento e fé. Apenas isso e nada mais. Talvez vocês estão desconfortáveis agora. Provavelmente estejam se perguntando, e quanto à obediência? A melhor prova de amor a Cristo é a obediência, e Jesus ensinou os discípulos a obedecerem os 10 mandamentos com um coração que ama. E a obediência não é o que o Evangelho requer, é na verdade o que ele produz. Porque se o Evangelho exigisse de nós obediência, então isso significaria que poderíamos ser obedientes sem necessitar da pessoa e obra de Cristo. E com isso, Jesus teria morrido em vão. O Evangelho produz obediência em nós, uma obediência alegre. Se misturarmos essas coisas, o requerer e o produzir, é aí que acabamos caindo no legalismo, no moralismo e obras de justiça. E é aí que a boa notícia realmente deixa de ser boa notícia, porque torna-se um peso. E como diz em 1 João 5,3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A obediência que vem do Evangelho não é forçada. Ela surge naturalmente quando entendemos o amor de Deus por nós. É como quando você faz algo bom para alguém que ama. Você faz com alegria, não por obrigação. Da mesma forma, quando compreendemos o sacrifício de Cristo e o quanto Ele se importa, queremos fazer o que é certo. Além disso, essa obediência nos ajuda a viver em harmonia com os outros. A mensagem de Cristo nos ensina a amar, perdoar e servir. E não podemos esquecer que essa obediência traz frutos para a nossa vida. Quando seguimos os ensinamentos de Cristo, encontramos paz, alegria e um propósito. A nossa vida se torna mais significativa e cheia de esperança. A obediência é uma resposta ao amor de Deus. Para finalizarmos, meus irmãos, quando falamos do Evangelho, estamos falando de uma boa nova, que nos chama a uma vida nova, para um relacionamento profundo com Deus.
Quando somos resgatados por Jesus através de um verdadeiro arrependimento, algo incrível acontece. Começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Como diz Charles Spurgeon, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, e aquele que confia em Deus obedece-lhe. E Calvino também diz: Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor de sua própria inclinação, senão que o padrão da piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, nesse momento, quero pedir para a gente confessar os nossos pecados e levarmos a Deus toda a confissão daquilo que temos que levar a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos achegamos a Ti nesse momento, ó Deus, para agradecer, ó Pai, por podermos estar reunidos essa noite para cultuar o Teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor conhece cada arrependimento aqui, ó Pai, cada confissão é levada a Ti, ó Deus. Nos perdoe, ó Pai, pois éramos miseráveis pecadores, merecedores da ira, ó Pai, da condenação no inferno, ó Deus. Mas pela graça e morte de cruz e ressurreição do Seu Filho Jesus, temos a esperança de sermos salvos, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha abençoar todos aqui presentes, ó Pai, aqueles que irão nos ouvir, ó Deus, que o Senhor possa estar tocando o coração deles, ó Deus. Ó Senhor, só o Senhor pode nos abrir a nossa mente, ó Pai, o nosso coração, para entendermos o Seu verdadeiro Evangelho, ó Pai. Ó Senhor, eu peço pela vida do pastor Estevão, ó Deus, que está à frente dessa igreja, que o Senhor continue abençoando e fortalecendo ele grandemente, ó Pai, e que também esteja sustentando a sua família, ó Deus. Ó Senhor, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, aprofundada na Sua palavra e somente nela, ó Deus. Ó Pai, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvar o nome do Senhor Jesus.
paz, irmãos. Amém. Bem. Abram as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 67. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam reconhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações por governar, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Amém. Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos deu, Senhor, respirar esse ar, Senhor. Abençoe as pessoas que estão aqui, a família dela, Senhor, que elas possam se aproximar cada vez mais de Deus, Senhor. Perdoe nossos pecados, Senhor, e abençoe essa noite. Em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 14. Se sair de casa, falei para o Alec, agradeço a Deus pela oportunidade de falar novamente esse texto. Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 1 até o 12, a morte de João Batista e o reino de Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 1, porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu seu rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Meus amados irmãos, temos que olhar, estudar, ler a Bíblia, tendo em vista Cristo. Temos aprendido através da palavra de Deus a buscar o verdadeiro significado das Escrituras. Vimos aqui no capítulo 13 que Jesus terminou o seu terceiro discurso e agora somos levados a uma nova proclamação do que Jesus faz no seu reino. Agora nós estamos vendo, conforme nós temos aprendido, as respostas ao governo de Cristo. Vimos que esse texto aqui, no domingo, se encontra também em Marcos 6, do 14 ao 29, e em Lucas 9, do versículo 7 ao 9. Nós temos que sempre ter em vista o objetivo de Mateus, que é nos mostrar que Jesus é o grande rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o filho de Abraão. Mateus também nos mostra que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, de todas as promessas, de todas as profecias
se cumpre em Cristo. Mateus, ele começa falando da vida de Jesus, do ensino de Jesus, fala sobre a lei do governo de Cristo, o poder do governo de Cristo, o comissionamento dos discípulos, os sinais do governo de Cristo, as parábolas do governo de Cristo e agora as respostas ao governo de Cristo. E nosso objetivo nesta noite é nós falarmos sobre a morte de João e de Herodes e continuar olhando com os olhos de Mateus para o grande rei. Irmãos, nós encontramos aqui um relato profundamente impactante que é a morte sob a prisão e a morte de João Batista. Esse evento trágico causado pela crueldade e injustiça de Herodes pode muitas vezes nos levar a questionar a justiça de Deus, o propósito de Deus em meio a tanto sofrimento. O nosso objetivo nessa noite é nós olharmos para o texto à luz da soberania divina e vermos que nada escapa do controle divino de Deus. Mesmo os eventos mais sombrios, mais dolorosos, mais tristes, mais trágicos que ocorrem, eles fazem parte do plano perfeito do nosso Deus. A narrativa da morte de João Batista, ela expõe aqui o conflito do reino de Cristo, o reino de Deus, com o reino dos homens. João, nós vimos até anteriormente, ele foi o precursor de Cristo e nós não podemos perder de vista isso. Ele foi aquele que anunciou a vinda do Messias. A sua morte, ela simboliza, ela representa a rejeição do mundo, a mensagem de João. Qual era a mensagem de João? A mensagem de arrependimento e a mensagem de justiça. Ela representa a resposta dos governos de Cristo, dos governos desse mundo a Cristo e seu reino. Os governos desse mundo e suas ideologias são mostradas aqui como que elas respondem ao reino de Deus, como que elas respondem a Cristo e a sua igreja. Nós presenciamos aqui Herodes, que mandou prender João Batista e depois o executou. Este representa todos os governos do mundo. Representa a corrupção moral, representa a fraqueza humana diante do poder e da pressão social. No contexto do Evangelho de Mateus, João Batista é apresentado como uma figura central no anúncio do reino de Deus. É falado sobre ele, que ele veio para falar sobre arrependimento, ele veio para falar sobre a fé verdadeira em Cristo. É importante nós termos em mente que o ministério de João Batista é teologicamente significativo por várias razões. Nós vimos na Escritura que ele é o último profeta. Ele estabelece a transição entre a antiga e a nova aliança, preparando o caminho para a revelação completa de Deus em Cristo Jesus. O seu chamado ao arrependimento e à fé, ele é uma preparação essencial para a mensagem do Evangelho que Jesus estava trazendo. O ministério de João, ele aponta para Cristo. A João cumpriu a sua missão e sua morte também prefigura o sacrifício de Cristo. O assassinato de João, nós não temos que ver como um evento isolado, como uma coisa que aconteceu por acaso, por um evento da maldade humana, mas faz parte de um plano maior, onde o poder soberano de Deus governa todas as coisas, até mesmo sobre a morte dos seus filhos. E essa passagem nos convida a olhar para Jesus. E esse é o nosso objetivo nessa noite, nós olharmos para Cristo. João era o precursor do Messias e apontou para aquele que viria e também enfrentaria a injustiça e a morte, mas com um propósito redentor. Assim, ao meditarmos sobre esse texto, somos levados a fixar sempre os nossos olhos sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, que enfrentou o sofrimento, mas triunfou sobre ele, garantindo a nossa redenção. Gostaria de convidar você para nós olharmos para aquilo que a Escritura nos diz. Primeiro ponto, Herodes e a culpa da consciência. Eu dividi em algumas partes. O primeiro deles, o nosso texto começa dizendo assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes. É muito importante nós entendermos quem é esse homem aqui. Na Escritura e na história há muitos Herodes. Mas esse Herodes aqui, quem que é ele? Quem que é o tetrarca? O Herodes, o tetrarca aqui, ele é conhecido como Herodes Antipas. Herodes é uma palavra de origem grega que significa herdeiro ou sucessor. Para nós entendermos melhor, é necessário nós entendermos de onde que ele veio, de onde que ele surgiu. O primeiro Herodes era chamado de Herodes I, ou Herodes o Grande.
Nós já falamos sobre eles anteriormente, está lá em Mateus 2, abra comigo Mateus capítulo 2. Herodes o Grande, nós já vimos até a história dele. Ele era um rei do território da Judéia, ele governava toda a Judéia sob o domínio romano. E lá em Mateus 2, versículo 1, está escrito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Se você ler o restante do texto, você vai ver que ele é mais conhecido por ordenar a matança dos inocentes logo após o nascimento de Jesus. Este Herodes o Grande aqui é pai desse Herodes que está falando aqui. Agora você vê o tamanho da crueldade que era o pai dele, de mandar matar todas as crianças de 0 a 2 anos. E nós chegamos a esse homem aqui, que também é um homem perverso. É importante nós entendermos também por que tetrarca. O título tetrarca significa literalmente governador de uma quarta parte. Quando Herodes o Grande morreu em 4 a.C., o reino foi dividido entre seus 3 filhos sobreviventes. Era Herodes Arquelau, que governou sobre a Judéia, Samaria e Idumeia. O Herodes Filipe, que recebeu o território do norte, incluindo Itureia e Traconites. E Herodes Antipas, que recebeu o controle da Galileia e Pérea. Embora eles não fossem mais rei, eles tinham controle significativo sobre cada território. Eles eram governantes. Eles tinham controle sobre a economia, sobre justiça, sobre a segurança de todos aqueles locais que eles faziam parte. Esse Herodes aqui, ele governou aquele local durante 42 anos, do ano 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Ele foi uma figura central no Novo Testamento durante a vida e durante o ministério de Jesus. A vida dele foi marcada por intrigas políticas, disputas familiares e a sua participação de eventos chaves no Novo Testamento. Além desses textos aqui que fala sobre ele, de Mateus, Marcos e Lucas, que fala sobre a morte de João Batista, nós encontramos ele também em Lucas 13, versículo 31 e 32, que fala assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes, o Antipas, quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, Jesus, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cure enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então nós vemos aqui um texto que Jesus chama Herodes de raposa, em resposta a uma advertência dos fariseus. Mas não para por aqui. Tem um texto que é muito mais importante, que aparece esse Herodes aqui. Eu convido você a ver a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 6. Esse Herodes aqui, o Herodes Antipas, ele também aparece na narrativa da paixão de Cristo. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos envia Jesus a este Herodes. Por que ele envia? Porque Jesus era galileu e Herodes governava aquela região. Veja o texto de Lucas 23, capítulo 6, até o versículo 12. Lucas 23, versículo 6 até o 12. Tendo Pilatos ouvido Jesus, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando eles naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. De muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-os com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vesti-lo de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Perceba que é um detalhe muito interessante que consta no nosso texto também, pois no versículo 8 fala: pois havia muito queria vê-lo, porque tinha ouvido muito falar acerca dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes então interroga Jesus durante esse julgamento. Ele esperava ver que Jesus fizesse alguma coisa, reagisse de alguma forma, mas Jesus não responde.
e ele então o ridiculariza, coloca um manto sobre ele e o envia novamente a Pilatos. Herodes Antipas, ele governou até o ano 39 depois de Cristo, quando ele foi deposto e exilado. Foi numa disputa com seu sobrinho Herodes Agripa I, para você perceber que uma família deles era top demais. Um pega a esposa do irmão, o outro sobrinho rouba o trono dele. Então Agripa, que era neto também de Herodes o Grande, acusou Antipas de conspirar contra o imperador Calígula. E Calígula, convencido da traição, destitui Herodes Antipas e o manda prender em onde atualmente é Lyon, na França. Então ele morre em idade avançada na época, em torno de 60 a 70 anos. E o nosso texto nos mostra algo muito importante no versículo 1 também, porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Lembra que nós vimos no texto de Lucas também falando sobre isso? Aqui nós vemos um relato muito importante, que não era muito difícil das pessoas ouvirem, mesmo as autoridades, ouvirem falar de Jesus. Porque em Lucas 1,37 nos diz que a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Imagina só, uma pessoa que vai em todos os lugares e todos são curados, todos são libertos, o mudinho da cidade que nós falamos anteriormente, o cego do local, o aleijadinho da vila, todos curados sobremaneira. Todo mundo fica sabendo de uma coisa dessa. Mas não é só isso. Observe o nosso texto, diz assim: e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Eu quero que os irmãos observem que aqui nós vemos Herodes atormentado pela culpa de ter assassinado João. Ele começou a temer, achando que João tivesse voltado dos mortos. Observe o nosso verso novamente. Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Ele é inocente, Ele é inocente, então ele voltou. Ele voltou para quem? Para se vingar, para me atormentar. E nele operam forças miraculosas. Ele acreditou que Jesus poderia ser João Batista ressuscitado. Isso nos revela a perturbação e a consciência pesada dele após ele executar João. Ele cometeu um crime. Ele sabia que havia matado um homem inocente. Como outros governantes tiranos da história bíblica também, como Faraó, como Nabucodonosor, a culpa permeava suas mentes mesmo após o ato deles ter sido consumado. E nós vemos que Herodes, embora poderoso, não pôde escapar do tribunal interno da sua consciência. Mesmo os maiores reis não estão fora do alcance do juízo de Deus. Nós temos que ter isso sempre em mente. A angústia da consciência é uma forma de Deus exercer também a sua soberania sobre todos os homens. Irmãos, isso nos lembra que apesar das injustiças cometidas pelos homens poderosos desse mundo, pelos governos desse mundo, Deus não apenas vê tudo, mas também age de acordo com a sua justiça. A culpa e o medo de Herodes apontam para uma verdade de que ninguém escapa do juízo de Deus. Nem mesmo os governantes, nem mesmo os mais ricos desse mundo escapam do juízo de Deus. Mas antes de passarmos para o próximo passo, eu gostaria que nós observássemos outro ponto muito importante. Embora ele estivesse errado sobre João Batista ter ressuscitado, o seu temor ele aponta para a realidade mais profunda e futura da ressurreição de Jesus, que é o verdadeiro Messias. Este que ele tinha ouvido falar triunfaria sobre a morte. Esse que ele tinha ouvido falar ressuscitaria. Mesmo na confusão de Herodes, vemos como Deus pode revelar a sua verdade soberana e apontar para Cristo, que é o centro de toda a redenção. Por isso eu digo para você nessa noite, nunca nós podemos tirar os olhos de Jesus. E aí chegamos ao nosso segundo ponto. João Batista é um pregador fiel da verdade. Nos versos seguintes, o nosso texto volta no tempo. Para nós entendermos melhor, eu quero que você observe o verso 1 e 2, que ele mostra o relato presente. Ele fala que João Batista ressuscitou. Nos versos 3 a 12, se você observar, ele está retrocedendo no tempo para explicar como e por que João Batista foi morto. Vamos ao que está escrito, versículo 3 e 4 diz assim:
porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Então nós vemos, por que Herodes está atormentado? Primeiramente, porque ele havia prendido e atado a João. João Batista ele foi preso, diz a história que ele foi preso na fortaleza de Maqueros, ao leste do Mar Morto. Por quê? Ele cometeu algum crime, ele fez alguma coisa errada? Porque ele confrontou Herodes com seu pecado. O verso 4 diz isso, diz assim, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Herodes, ele abandona sua esposa, ele se divorcia da sua esposa e ele se casa com sua sobrinha, Herodias, que é também filha do seu irmão. Só que ela era casada com o seu irmão, Felipe, e algo que a lei de Deus condenava explicitamente. Levítico 18:16 diz assim, não tenha relações com a mulher do seu irmão, esse é um direito que somente teu irmão tem. Levítico 20:21 diz, se um homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza, envergonhou seu irmão e ficarão sem filhos. João, como fiel servo de Deus, como fiel profeta e precursor de Cristo, ele olhava para a Escritura e pregava contra a imoralidade, sem medo das consequências. Mesmo sabendo que a pregação dele poderia levá-lo à prisão ou mesmo à morte, João não hesita em falar a verdade. Agora observe a sequência do relato. Versículo 5 diz assim, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Qual que é a melhor maneira de você calar alguém? Prendendo ela primeiro e depois matando. Não vai falar mais? Mas há uma coisa que Mateus nos diz. Marcos nos diz. E Mateus não nos diz. Que está em Marcos 6:20 que diz assim, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Isso demonstra o respeito dele involuntário que os ímpios muitas vezes têm pelos servos de Deus. Muitos ímpios muitas vezes vêm procurar a palavra que a gente tem para dizer. Porque muitas vezes eles estão tão carregados, eles estão tão cheios de pecado, cheios de angústia dessa vida. E eles vêm procurar muitas vezes, o irmão Juninho é uma pessoa diferente. É um homem justo e santo. Eu quero falar com ele. E aqui a Bíblia fala que ele ficava perplexo e escutava com boa mente. Mas ele não se arrependia dos seus pecados. Isso passava, não é? Eu quero que os irmãos anotem nos seus corações que a pregação fiel sempre confrontará o pecado. O verdadeiro pregador do Evangelho nunca deve negociar a verdade por medo de ofender alguém. A palavra de Deus ofende mesmo as pessoas e nos ofende muitas vezes. João Batista é um exemplo claro de como um pregador bíblico desafia o poder estabelecido e denuncia a injustiça. Não importa quem seja o governo. Não importa se seja governo da direita, da esquerda, do centro. Se seja vermelho, seja azul, seja amarelo, seja verde, não importa. O pregador de verdade, ele vai denunciar sempre a injustiça e as mentiras. Mesmo que isso traga perigo para os servos de Deus. Nessa noite eu quero convidar você a observar esse servo do Senhor. Ao exemplo de João Batista, nos desafia a sermos sempre fiéis na proclamação da verdade, mesmo diante da oposição, mesmo diante dos perigos. A coragem de João não vinha da sua própria força, mas da confiança na soberania de Deus e na justiça de sua palavra. Eu quero que você observe João 3, vamos abrir rapidinho, João capítulo 3, versículo 27. Veja o que a Escritura nos mostra. Observe as palavras de João Batista, em João capítulo 3, versículo 27. A Escritura nos diz assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Veja a confiança na soberania de Deus. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua.
Observe aqui o descanso e a confiança somente em Deus desse servo do Senhor. Aí chegamos no versículo 6 ao 9, que fala sobre a fraqueza moral de Herodes e a corrupção do pecado. Observe agora os passos do nosso relato. Versículo 6 fala: ora, tendo chegado o dia natalício, ou o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. A fraqueza moral de Herodes se torna muito evidente no banquete de aniversário que ele oferece. A filha de Herodias dança para ele e seus convidados. E Marcos afirma que agradou a Herodes e aos seus convivas, ou seja, os indivíduos que participavam daquele banquete. E vemos que agradou tanto a Herodes, observe a perversidade dele, que ele, em momento de vaidade e imprudência, ele promete conceder-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Antes de falar sobre isso, quem era a filha de Herodias? Não é constado o nome dela na Escritura, mas a tradição identifica ela, a história identifica ela como Salomé. O nome dela era Salomé. Ela era a filha de Herodias com o irmão de Herodes Antipas, ou seja, com Herodes Filipe. Observe, Herodes Antipas aqui ele era padrasto dela e ao mesmo tempo ele era tio dela. Consegue perceber o grau da corrupção, o grau da depravação dele e de Herodias? No versículo 8 fala: então ela instigada, ela estimulada, ela induzida por sua mãe disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Não temos aqui, mas Marcos nos mostra um detalhe bem importante nessa história. No mesmo relato, Marcos 6, 22, 23, diz assim: entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu vos darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, e eu te darei. Se fosse feita essa questão para você, o que você escolheria? A cabeça de um homem numa bandeja, morto, ou metade do reino de um rei? Metade do reino. Porque você consegue perceber? Ela tinha oportunidade de pedir até metade do reino, mas induzida por sua mãe, ela pede a cabeça de um homem. Você consegue ver essa cabeça no prato? Olha para o verso 9. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Aqui nós vemos a profundidade da corrupção, da depravação humana, a imoralidade e a ambição de Herodias em primeiro lugar, em segundo a manipulação de sua filha, em terceiro a covardia de Herodes, que para manter a sua honra, manter a sua palavra diante dos convidados, condena à execução um homem inocente. Amados, o pecado ele escraviza e leva o ser humano a decisões destrutivas e totalmente injustas. O pecado tem um poder escravizador sobre aqueles que não estão regenerados. É como um pedaço de carne fora da geladeira. Eu dei esse exemplo domingo também. Você já deixou um pedaço de carne fora da geladeira? Já acabou a luz na sua casa ou na casa de alguém que você conhece e tinha carne na geladeira, o que acontece por alguns dias? Aquela carne vai apodrecendo mais e mais. Enche de bicho, não é? O coração humano não regenerado é como esse pedaço de carne fora da geladeira. Quanto mais o tempo passar, mais pecado, mais sujeira, mais vai feder sem o Senhor. Herodes, embora fosse rei, ele era escravo de suas paixões. Ele era escravo do pecado e da morte. Ele era escravo da necessidade também da aprovação pública. Owen afirmou que o pecado nunca fica satisfeito até que tenha destruído completamente o seu hospedeiro. A fraqueza de Herodes nos ensina que o poder terreno sem a submissão à autoridade de Deus leva à destruição. Você pode olhar para todos os governos humanos sem a submissão à autoridade de Deus. Ele cai, ele destrói, ele falha. O medo de perder o respeito humano levou a cometer um ato totalmente hediondo. Isso nos adverte a temer mais a Deus do que aos homens. Em Mateus 10, 28, nosso Senhor nos diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E chegamos
versículo 10 ao 12. A soberania e a vontade de Deus na morte de João Batista. Eu desejo que nós observemos os versos seguintes da seguinte maneira. O começo do versículo 10 diz assim: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Nosso relato mostra que João Batista ele foi decapitado. A sua vida chegou ao fim. O seu ministério se findou. Mateus Henry afirmou que a vida de João foi tirada por um tirano cruel e corrupto, mas não sem a permissão de Deus. O povo de Deus, por mais que sejam odiados e perseguidos pelo mundo, nunca está fora do cuidado divino. A Bíblia diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. A morte de João foi um testemunho e seu sangue clama por justiça que será plenamente cumprida no dia do Senhor. No dia do juízo final, ninguém vai ficar impune dos pecados que tem cometido. E aí chegamos ao versículo 11, que é uma cena macabra. Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem, que a levou para sua mãe. Você consegue imaginar essa cena? Vemos aqui a alegria, a satisfação do pecador, do ímpio, pela morte de um servo de Deus. Um triste e macabro relato. Você acha que aquele povo parou de comemorar? Parou de cantar, de se alegrar, de dançar, depois que eles viram aquela cena? Pelo contrário, eles continuaram, porque a cena morrenda que demonstra a depravação total de todo aquele que não foi resgatado pelo Senhor. Todo aquele que não foi salvo pelo Senhor é totalmente hostil contra os servos de Deus. João Calvino afirmou que a impiedade humana não conhece limites quando se entrega ao mal. Ao apresentar a cabeça de João em um prato, Herodes e Herodias manifestam o quanto o coração humano pode ser dominado pela crueldade e pela depravação quando se aparta da justiça de Deus. Mateus Henry comentou sobre o ato grossesco e seu significado. Ele escreveu: esse foi um ato bárbaro de maldade, que demonstra até onde o orgulho, o ódio e a vingança podem levar uma alma corrompida. Mas embora o corpo de João tenha sido desonrado, seu nome e sua missão continuam honrados pelo Senhor, e sua recompensa está guardada no céu. E observe agora o versículo 12. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Aqui nós vemos que os discípulos de João vêm, levam o corpo e o sepultam, e depois foram até Jesus para o anunciar. Domingo eu destaquei esse ponto, e é muito importante que nós vemos que os discípulos de João vão, pegam o corpo e o sepultam. Os discípulos de Jesus, não. Mateus Henry afirmou que, embora João tenha sido morto, seus discípulos não deixaram de lhe mostrar honra no enterro e sabedoria ao levar suas angústias a Cristo. Quando nos vemos perplexos e sem direção, em meio às provações, nossa primeira ação deve ser levar o nosso caso ao Senhor. E sobre esse texto eu tenho dois destaques muito importantes. O primeiro deles é a soberania de Deus. Embora João Batista tenha sido uma vítima da injustiça humana, a sua morte estava no controle absoluto e total e soberano do nosso Deus. Deuteronômio 32:39 diz: vede agora que eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Se Deus tirasse o oxigênio da terra por alguns instantes, o que aconteceria? Tudo morreria. Todas as coisas. Seja o ser humano, seja os animais, seja as plantas, tudo morreria. Veja, nós somos mantidos pelo poder do nosso Senhor. João cumpriu sua missão de preparar o caminho para Cristo e sua morte não foi um acidente, mas fazia parte do plano perfeito de Deus. O seu martírio, ele prefigura a morte de Cristo, que também seria condenado injustamente pelas autoridades, mas segundo o plano eterno de Deus. A soberania de Deus é evidente mesmo nos momentos mais sombrios. É uma das doutrinas mais difíceis do ser humano entender. Porque o nosso cérebro ele é muito limitado. Nós pensamos e desejamos ter controle de todas as coisas. Seja na nossa vida, seja na nossa morte. Alguém aqui escolheu o dia que ia nascer?
A Laura pediu para nascer que dia? Nem o dia da nossa vinda nós escolhemos. E nem o dia da nossa partida nós vamos escolher. A execução de João, embora trágica aos olhos humanos, não impediu o avanço do reino de Deus e nem saiu dos eternos propósitos do Senhor. Pelo contrário, seu testemunho continua a inspirar os fiéis até hoje. R.C. Sproul afirmou que nenhum evento na história é fora da providência de Deus. Cada detalhe, inclusive a morte de seus servos, está no controle de sua mão soberana. O martírio de João Batista, assim como a crucificação de Cristo, é um lembrete de que Deus ordena todas as coisas para o seu propósito glorioso e eterno. O segundo ponto é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, inclusive no sofrimento dos justos. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas, incluindo a vida, o sofrimento, a morte, a dor, as lágrimas, as angústias, as tristezas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embora João tenha sido decapitado, martirizado, sua vida e morte serviram para um propósito divino. Sua morte pavimentou o caminho para o ministério de Cristo e nos lembra que a obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa própria vida. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência a Deus é muito mais importante do que essa vida. Mateus Henry comentou que Deus frequentemente permite que os seus servos sofram aos olhos do mundo, mas eles nunca estão fora do seu cuidado. Mesmo a morte é usada por ele para os seus propósitos de graça e de glória. Tem algumas aplicações para a igreja. A primeira delas, nós temos que olhar para Herodes e vigiar contra o comprometimento moral. Nós, como igreja de Cristo, nós devemos estar sempre vigilantes contra comprometimento moral. Assim como Herodes foi levado a agir contra a sua consciência por causa da sua situação familiar ilícita e do desejo de agradar os outros, nós cristãos devemos resistir à tentação de ceder à moralidade ou pressões culturais que nos afastam de Deus. Nós vemos em todos os lugares, televisão, rede social, a cultura em geral sempre tentam nos afastar de Deus. Nós devemos manter uma vida de santidade, obediência à palavra de Deus, o que é essencial. 1 Coríntios 10:12 fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O segundo lugar é o cuidado com a influência das más companhias. Nós vemos que Herodes estava cercado de pessoas que os incentivavam a fazer aquilo que era errado. Foi manipulado por uma menina que dançou na sua frente, pela filha de Herodias, e levou a ele a fazer um juramento totalmente tolo. Como igreja de Cristo, nós devemos sempre estar atentos às influências que nós permitimos em nossas vidas. Mas companhias, tanto no ambiente social quanto espiritual, podem nos levar ao desvio do caminho da justiça. Você já andou com uma pessoa que reclama de tudo? O que faz com que nós venhamos ficar olhando só as coisas ruins das coisas, não é? Ah, eu não gostei disso, não gostei daquilo. E aí, o que achou de tal coisa? Olha, veja, coisa ali, eu não gostei da cor. E a gente começa só a ver as coisas erradas. Só ver as coisas ruins. As más companhias, a Bíblia fala, corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15:33. Terceiro lugar, a soberania de Deus em meio à injustiça. Não parece que o mal venceu? João Batista foi morto e o mal venceu, não é? Mas não, amados. Aparentemente a vitória do mal, mas Deus permanece soberano. João completou sua missão de preparar o caminho do Messias. Como igreja de Cristo, mesmo em meio à injustiça e ao sofrimento, nós devemos confiar e descansar na soberania do nosso Senhor. João Batista foi um homem justo que sofreu uma morte injusta, mas Deus estava no controle, usando sua vida e morte para cumprir propósitos muito maiores, que mesmo ele não sabia. Em tempos de perseguição ou dor, nós devemos lembrar que Deus age para o bem daqueles que o amam e que seu plano é sempre perfeito. Romanos 8:38 e 39 diz assim: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos também, quarto lugar, perseverar na fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento e perseguição. João Batista ele permanece fiel à verdade e à palavra de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua liberdade e até mesmo a sua vida. Sua morte nos ensina que o compromisso com a verdade pode ter um custo alto, mas que a fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer medo das consequências terrenas. Como igreja, nós devemos estar sempre dispostos a suportar perseguição, sofrimento por causa da fidelidade e a verdade do Evangelho. Não é fácil, amados irmãos. É muito difícil. Todos os dias nós temos que ser moldados pelo Senhor. Quantas coisas que muitas vezes nós cometemos, fazemos errado. E o Espírito Santo de Deus vai nos tratando, vai nos moldando. Nós vivemos em um mundo que rejeita a verdade de Deus. E a proclamação da sua palavra pode trazer e traz hostilidade. No entanto, a igreja é chamada a perseverar, confiando que a soberania de Deus prevalecerá sobre todas as circunstâncias. Apocalipse 2:10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. E no final diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Em quinto lugar, a boa e agradável vontade de Deus no sofrimento. João Batista ele foi fiel até o fim. Mesmo diante da sua prisão, da sua morte tão injusta. Em momentos de sofrimento, Deus está cumprindo a sua vontade. O martírio de João preparou o caminho para o ministério final de Jesus e serviu de exemplo à fidelidade e à verdade. Como igreja, nós devemos entender que o sofrimento dos justos não está fora da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus usa e pode usar o sofrimento para moldar o nosso caráter, aumentar a nossa dependência dele e cumprir seus propósitos eternos. John Piper fala que não são coisas ruins que nos afastam de Deus, mas das coisas boas. Nós precisamos de momentos ruins. Nós precisamos de dor, precisamos, às vezes, de dor nas costas, né, irmã? Às vezes precisamos de dor na barriga, no intestino, na cabeça. Tantas outras dores dessa vida para nos lembrar muitas vezes do Senhor. Para clamarmos muitas vezes ao Senhor. E para aumentar a nossa dependência dEle. Porque às vezes eu falei, a gente sente às vezes algumas dores diferentes que a gente fala: ó Senhor, eu sou guardado por Ti, viu Senhor? Meu corpo é Teu, Senhor, tem misericórdia. Mesmo quando nós não entendemos as razões, nós sabemos que Deus é bom e que Seu plano é perfeito. 1 Pedro 4,19 diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Para nós concluirmos, amados, eu quero que agora você imagine um jardim que é belo, é frutífero, onde tudo floresce com vida. No centro desse jardim há uma árvore saudável e cheia de frutos. No entanto, ao lado dela há uma serpente venenosa, cheia de malícia, que rasteja em silêncio. Ela se aproxima da árvore e, em vez de atacá-la diretamente, ela espera o momento certo para agir, usando as suas artimanhas para causar destruição. A serpente, com sua astúcia e crueldade, envenena tudo ao seu redor sem piedade, com o único objetivo de satisfazer os seus desejos egoístas. Herodes, na nossa história, é como essa serpente. Ele foi consumido pela maldade, ele foi consumido pelo egoísmo e pelo medo. Embora ele soubesse que João Batista era um homem justo e santo, Herodes permitiu que o seu coração fosse envenenado pela luxúria e pela pressão de Herodias. Ao ceder à maldade e condenar João à morte, Herodes revela não apenas a sua fraqueza de caráter, mas também a profundidade da sua depravação. E a profundidade da depravação humana, de quão longe estavam da verdade de Deus. A história de Herodes nos alerta para o perigo da maldade, quando nós permitimos que ela cresça em nosso coração. Irmãos, todos os dias nós devemos olhar para o nosso coração para vermos se realmente nós estamos no Senhor. Ao invés de seguir a justiça e a verdade, Herodes escolheu o caminho da crueldade, cegado pelos seus próprios desejos.
Em contraste, nós somos chamados a confiar em Deus e na sua soberania, que vê além das maldades dos homens e cumpre seus propósitos perfeitos. Mesmo diante, amados, da crueldade dos governantes, de sistemas corruptos, sistemas injustos, a nossa esperança e descanso está em Cristo, que é o verdadeiro Rei, que governa com justiça e verdade. Nessa exposição, nós fomos lembrados da centralidade da soberania de Deus, em meio aos acontecimentos mais trágicos da vida. Talvez o acontecimento mais difícil para todo ser humano é a morte. João Batista foi servo e profeta de Deus. Ele enfrentou a perseguição e enfrentou a morte pelas mãos de Herodes. Nós precisamos entender que não foi porque Deus estivesse ausente ou mesmo porque Deus estivesse impotente, não pudesse fazer algo. Não foi também porque Herodes talvez fosse poderoso, mas porque mesmo em situações difíceis e dolorosas, os planos soberanos de Deus estavam em ação. O sofrimento de João, assim como as adversidades que enfrentamos, nunca, jamais escapam do controle divino. A soberania de Deus permanece inabalável e ela trabalha para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A morte de João aponta para algo maior, ela prefigura o sacrifício de Cristo, ela aponta para Jesus. Assim como João foi entregue à injustiça dos poderosos desse mundo, Cristo também será entregue para cumprir o propósito supremo da redenção. Portanto, ao lermos essa passagem, nós somos levados a olhar para Jesus. Aquele que ao ser entregue por nossos pecados venceu o poder da morte e do mal. Em momentos de dores, em momentos de adversidades, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, nós somos chamados a descansar na providência divina. Embora à primeira vista a injustiça e o sofrimento pareçam prevalecer, nós sabemos que o Senhor está no controle, governando cada evento para a sua glória. A morte de João não foi um acidente, mas parte do plano redentor que culminou em Cristo Rei, que reina soberanamente sobre toda a criação. Portanto, assim como João confiou em Deus até o fim, nós somos chamados a fazer igual a ele, olhando para Cristo que sofreu e morreu por nós. Que nós venhamos confiar no Senhor independente das circunstâncias, sabendo que Deus está agindo segundo o seu bom propósito. Que a nossa confiança na soberania de Deus nos conduza a um descanso profundo em sua providência. E que venhamos manter os nossos olhos sempre em Jesus e na sua palavra. Somente assim nós seremos fortalecidos para enfrentar quaisquer desafio que venham sabendo que Ele reina e que seu reino jamais será abalado. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Pai, muito obrigado por essa noite, nós estarmos aqui reunidos. Muito obrigado pela Tua palavra que se renova em cada momento, em cada vez que nós lemos, Senhor, Tu fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar nos ensinando, por iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para nos dizer. Deus, que nós possamos não apenas ser ouvintes, Senhor, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoe tudo aquilo que temos falado, a forma que temos agido, as brincadeiras muitas vezes que fazemos. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a melhorar cada dia mais, a ser santos assim como Tu és santo, Senhor. Nos santifica, Senhor, na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Primeira Coríntios. Vamos passar agora a ceia do Senhor. Gostaria de convidar o irmão Juninho. Apóstolo Juno, que nem diz o Samuel, está nos ajudando.
Em 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo está tratando sobre a ceia do Senhor, principalmente sobre as instruções para a celebração da ceia do Senhor e sobre os erros que os coríntios estavam cometendo. Observe o texto, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós temos visto e entendido que para nós participarmos realmente da ceia do Senhor, é essencial que nós venhamos entender a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi ordenada por Cristo. Ela é um memorial para a nutrição espiritual e um crescimento na graça. É um meio de graça para as nossas vidas. Ela faz parte do culto também. É uma forma de nós nos alimentarmos e sermos abençoados pelo Senhor. Mas para isso, irmãos, nós devemos sempre, como diz a palavra do Senhor, nos examinar a nós mesmos. Nós devemos sempre estar nos arrependendo de tudo que a gente faz que desagrada ao Senhor. Seja qualquer detalhe, muitas vezes, mas é só uma mentirinha. É pecado contra Deus. Nós devemos nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Amém? O irmão Juninho vai estar aí passando e nós vamos orar. Pai, te agradecemos mais uma vez por esse momento que estamos aqui, por essa família, Senhor, que se reúne mais uma vez, Senhor. Como tu diz, a nação eleita, Senhor, o teu corpo, os eleitos teus, Senhor, que estão nessa noite aqui nesse lugar. Muito obrigado pela providência das tuas mãos, Senhor, de nós estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos conduziu a estar aqui, Senhor, tu nos atraiu a estar aqui. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Continue, Senhor, nos abençoando e perdoando os nossos pecados, Senhor. Continue, Senhor, estando conosco, Senhor, nos corrigindo, nos exortando, Senhor, nos ensinando a viver de forma correta o teu reino, no teu reino, Senhor. E como tua igreja, Senhor, como teu corpo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos comer e beber. Nesse momento que a irmã Rosane faça uma oração. Pai maravilhoso, Pai amado, Pai querido, te rendemos louvores e graça nessa noite, Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por este momento tão precioso, onde estamos reunidos na tua presença, te adorando, te louvando e te bendizendo, Pai. Receba a nossa adoração. Receba, Pai Senhor querido, as nossas vidas na tua presença neste momento.
Nós sabemos que Tu nos sonda e nos conhece o mais profundo do nosso ser. Tu conhece as nossas vidas, Pai. Antes de nós falarmos alguma coisa, o Senhor já sabe o que vamos falar, o que estamos pensando, porque Tu és um Deus onisciente, conhece as nossas vidas o mais profundo do nosso ser. Tu és um Deus onipotente, todo-poderoso nos céus e na terra, e tem estado conosco, tem nos ajudado, tem nos carregado no colo, Pai. Nós nem merecemos, Pai, mas Tu és maravilhoso, Pai. Eu quero Te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem sido para com as nossas vidas. Continua abençoando, Pai, a cada família representada aqui. Continua sustentando essa igreja, Pai, abençoando, Pai, que ela possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da Tua palavra, Pai. E que nós podemos todos os dias ser corrigidos por Ti, Senhor, porque nós somos os Teus filhos, Senhor. Abençoa neste momento, alcança a vida da irmã Florinda, Pai. Dê a Tua bênção da saúde sobre ela também, e que ela possa cada vez mais, Senhor, conhecer a Tua palavra, que ela tenha desejo, Pai, de falar contigo quando ela estiver sozinha, Pai. Abençoa a vida da Florinda, Pai, envolve ela na Tua presença. A Tua palavra diz que o Senhor coloca a palavra no nosso coração, na nossa mente. É o Senhor que nos ensina, Pai. Alcança a vida da Florinda, Pai, ensina ela, Pai, e abençoa. Abençoa a vida da minha mãe também, que precisa da Tua bênção, Pai, que alcança a vida da minha mãe. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E envolve, Pai querido, a vida do Mateus na Tua presença. Abençoa a vida da Paula, a vida do Juninho, Pai. Abençoa as crianças. Envolve, Pai, na Tua presença. A vida da Marta, a sua família, a sua casa, a sua empresa. A vida da Miriam, Pai, eu coloco diante de Ti também. Obrigado pelo testemunho que ela trouxe nessa noite. A bênção que ela recebeu, Pai, ela possa se alegrar cada vez mais. Abençoando os seus filhos, salvando, libertando para a glória do Teu nome. Abençoa a vida do Josué, Pai, que cada vez mais ele ame a Tua palavra, Pai. Que cada vez mais ele tenha desejo de ler, de conhecer a Ti, Senhor. E de andar contigo, Pai, porque ele é Teu, Senhor. A vida do Samuel também, Pai querido, que o Samuel deseje cada vez mais estar na Tua presença, Pai. Abençoa, Pai, a vida da Leia também, sustentando, orientando, dando a Tua graça sobre ela, capacitando cada vez mais com os seus filhos, abençoando a vida do pastor Estevão, Pai. Sustenta a vida do Teu servo, Pai, com saúde, Pai querido, orientando, dando da Tua graça, direcionando tudo o que ele deve fazer, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoando também o seu trabalho secular ali, Senhor. Ser com ele naquele lugar, capacitando, ensinando, em nome de Jesus Cristo. Também coloco o meu trabalho, meu patrão, a todos que trabalham naquele lugar, Pai, que a Tua graça esteja sobre aquele lugar, que a Tua proteção, Pai, esteja ali. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Perdoe as minhas fraquezas, minhas falhas, minhas negligências e nos concede-nos a Tua graça nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.